Graça e paz, meus irmãos. Atos dos Apóstolos, vamos ler do versículo 11 em diante. Diz assim a palavra: E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer orações, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, verso 16, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora ele saiu. E, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os lançaram à praça e à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. 22. E a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rogando-lhes, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, 27, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos nós aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e aqui, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E, tomando-os eles contigo, na mesma noite, mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à mesa, lhes pôs a mesa, levando-os a casa, os pôs à mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Muito bem, queridos, até o versículo de número 34. De 11 a 34, uma leitura um pouquinho extensa, mas vou falar aqui, vai ser breve. Irmãos, essa aqui é o contexto é da segunda viagem missionária de Paulo, que Paulo vai então com Silas, porque Barnabé e Paulo tiveram um desentendimento por causa de João Marcos, que na primeira viagem ele recuou, e Barnabé queria levá-lo novamente, seu sobrinho, porém Paulo fez objeções a isso, então houve ali uma discórdia, e Paulo seguiu com Silas, e Barnabé foi com João Marcos, cada um para uma direção, então em duas frentes de missões, duas frentes missionárias ocorreram nesse momento. E Paulo, no versículo 6 a 10, ele tem uma visão, né? Eles foram... versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos, né? Passa para a Macedônia e ajuda-nos, né? Venha para a Macedônia, né? Aí então eles vão ali para essa região, e quando chegam, eles vão buscar junto ao rio um lugar de oração. E uma mulher rica, uma mulher que vendia púrpura, uma mulher de recursos, né? Uma empresária, que servia a Deus, mas que não conhecia o Evangelho. Então vai lá, ouve Paulo pregando, Paulo fala do amor de Deus, da justiça de Deus, da verdade de Deus,
de maneira que ela crê e toda a sua casa, ela é batizada, ela constrange Paulo para que esteja junto com o servo do Senhor em sua casa, e ali então há salvação ao ouvir o Evangelho, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na sequência, Paulo sai novamente para a oração, e uma garota, uma jovem, sai atrás dele dizendo que esses que anunciam o Evangelho são verdadeiramente homens de Deus, por vários dias. E Paulo então fica ali incomodado com aquilo e diz: Espírito, saia dessa menina, né? Diz para a jovenzinha, para aquele demônio, aliás. Tinha um espírito de adivinhação, e então, por muitos dias ele fez isso. E o Paulo diz no versículo 18: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. Expulsou aquele espírito de adivinhação da garota, que era uma escrava 2 vezes. Uma escrava dos seus senhores, aos quais ela lhes provia recursos, provia lucro, e era escrava desses espíritos adivinhadores, dessa situação tão difícil. De modo que Paulo então se incomoda, porque era uma verdade o que ela dizia. Ouça bem, esta seguindo a Paulo nós clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho de salvação, são servos do Deus Altíssimo. É verdade, ela estava dizendo a verdade. Só que ela não tinha a chancela do Evangelho. Ela falava uma verdade, apontava para a homem de Deus que falava a verdade, mas ela era uma escrava dos espíritos enganadores, de maneira que Paulo entendeu o que estava acontecendo ali. Era um enganador. Bom, se Paulo faz a obra e ela está dizendo que está certo, então certamente ela também está certa. Nós podemos servir a Deus juntamente com Paulo e seus amigos e companheiros de trabalho, como quanto a ela aqui, podendo ser de qualquer forma. E não é de qualquer forma. O Evangelho não é da maneira que eu quero, que você quer, é conforme diz a Escritura. Então Paulo, incomodado já há alguns dias, ele expulsa daquela menina aquele espírito de adivinhação, e ela então é livre dessa situação. E os seus senhores lhe perderam ali os recursos. Irados com isso, chamam os magistrados, levam a praça da cidade, e eles ali são rasgados suas vestes e ele levaram açoites. E então é levado ao cárcere. E já no cárcere, o carcereiro é instruído para guardá-lo com segurança. Ele coloca Paulo e Silas numa parte interior, e certamente a casa desse homem era um anexo a este cárcere. E Paulo e Silas, perto da meia-noite, já com os pés amarrados com um tronco, próximo à meia-noite eles começam a orar e cantar. Diz a palavra do Senhor, que abalaram-se as estruturas, foram abertas as correntes, as cadeias, as portas foram abertas, e o carcereiro entra, ele tenta se matar, ele pega uma espada e quer se matar, porque o regime romano, o sistema do Império Romano era cruel, tenebroso, de maneira que era para morrer a filha, o filho, todos eles, até as casas eram feitas monturo, destruía tudo, era severíssimo, muito severo o sistema de juízo, julgamento romano para aqueles que, de alguma maneira, falhassem na sua missão. Então, Paulo grita: não faça com voz alta, com forte, não faça nada não, estamos todos aqui. Ele pede luz, uma tocha, uma lamparina, sei lá o quê, ele entra e vê que todos estão ali. Então ele sai com Paulo e diz: Senhor, o que eu faço para ser salvo? E não estamos ouvindo o Evangelho. O que eu faço para ser salvo da situação que eu criei agora? Como é que vai ser? As portas se abriram, a corrente se abriu, e agora o que eu faço? Então Paulo, pregador, esperto, inteligente pelo Espírito de Deus, tinha sabedoria e inteligência espiritual, cheio do Espírito Santo, disseram eles, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Claro que não por tabela. Tu que creres e a tua casa que creres também. De maneira que então ele vai, prega o Evangelho para este homem, ele e toda a sua casa são salvos. Eles lavam os vergões, as feridas nas costas de Paulo e Silas, e então ocorre ali o batismo dessa família, coloca a mesa, eles comem pão, e aí segue, depois você lê a sequência aqui, porque o que eu quero pegar são esses 3 pontos. 3 pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho: uma empresária, uma escrava 2 vezes e um funcionário público. A empresária Lídia, né, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que viajava vendendo, certamente rica por causa do que ela vendia, que era alto o valor, e vendia, e dali tinha o seu lucro, ela e a sua casa. Paulo também teve a oportunidade de falar com uma jovem e ela ser liberta do espírito maligno, enganador, de adivinhação, e agora esse funcionário público que trabalhava para o Estado, para o governo, de maneira que houve salvação para rico, para pobre, para funcionários do governo, assim como o Evangelho é para todo tipo de classe, para todo tipo de cor de pele, para todo tipo de pessoas, em todas as etnias que possam existir. Então ali foram salvos
três pessoas nesse texto que nós lemos. Um funcionário público, uma jovenzinha e a empresária rica. Pois bem, mas o detalhe, ou um dos detalhes que nós temos aqui, embora possamos citar muitos deles, é o que eu já acho de primeira no versículo de número 13. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Então, esse vídeo aqui vai ser bem breve, meus queridos. E eu até quero pedir desculpa para vocês da minha ausência de alguns meses já. Muita água rolou nesse tempo todo, muita coisa aconteceu. Mas estamos aí na presença do Senhor, com toda a graça e misericórdia dele, com toda a simplicidade. Eu até agradeço aos irmãos que continuaram inscritos aí no canal. Alguns saíram, alguns entraram e saíram, mas ainda tem uns 900 e poucos. E eu fico feliz por isso, porque aqui eu não estou para ganhar dinheiro, nem fã, é apenas para anunciar o Evangelho. Então agradeço a você que continua aí, né? E eu espero que seja uma bênção também esse vídeo aqui, para que a sua vida seja edificada, assim como outros que tem no canal e outros que o verão, segundo a vontade do Senhor. Então, o que eu tenho aqui para falar é sobre um lugar de oração. Paulo e Silas vão chegando ali na região da Macedônia, em Filipos, primeira cidade que eles se encontram ali, uma colônia, uma cidade, né, diz o texto, e eles já vão buscar um lugar de oração. Com oração, uma mulher ouviu o evangelho, com oração a menina foi liberta, ou indo à oração, ou orando ali, os cárceres abriram, houve ali também libertação, milagres, resposta e salvação. Um lugar de oração na nossa vida, queridos, é o que nós precisamos ter. Todas as vezes que eu falei, e não foram poucas, foi porque eu falhei em oração. Todas as vezes que fui exitoso, graças ao bom Deus, foi debaixo de muita oração. Quando pastorei igrejas difíceis, pastorei igrejas que estavam ali, uma situação muito difícil, e não teve facilidade do começo ao fim, mas teve muito êxito debaixo de muita oração. O emprego, a saúde, a cura, o milagre, a força para suportar tudo isso que nós passamos ou vamos passar, tem que ser debaixo da oração. Se nós não nos voltarmos para a oração, não estou dizendo aquela oração que também é válida, a hora que você vai comer, vai deitar, mas estou dizendo de separar um lugar de oração no seu dia. Bom, eu levanto mais cedo, ou eu deito mais tarde, ou na hora do almoço, ou ao chegar em casa, há um momento de oração. É lógico que é importante termos oração na igreja, a igreja conclamar oração, o dirigente conclamar oração, mas eu e você, no particular, temos que fazer o que diz a palavra, entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e falar com o Pai que vem em secreto, que ouve em secreto e que sabe realmente tudo que seria, que será, que foi. Então, você e eu precisamos de um lugar de oração. Se nós queremos vencer todas as adversidades, vencer a nós, e eu sou o meu maior inimigo, meu irmão. Eu reconheço que eu sou extremamente pecador e falho. Se não for a graça, se não for viver debaixo de vida de oração, não há condições de eu ser nada, absolutamente nada. Quando você olha para a estratégia da igreja nos dias atuais, estratégia de G12, de pintar a igreja de preto, essa questão worship, aqueles púlpitos de tambor, ou daqueles invocadinhos agora que colocam a mesinha, o negócio do lado, essa situação toda que existe aí, tanta parafernália que existe aí para a estrutura, ou para ser uma estratégia para crescimento de igreja, etc. e tal, isso daí são preceitos que são criados a partir de coachings, a partir de situações até mesmo do mundo secular, na questão empresarial, me fugiu agora a palavra, no mundo corporativo, né? Que você pode usar, a Bíblia fala, você vai tudo e retende o bem, ótimo, porém, a estratégia para o crescimento da igreja, para a edificação pessoal, para o crescimento espiritual, para a firmeza do lar, para a firmeza do casamento, é a oração, queridos. Dois são os elementos que precisamos para viver uma vida plena com Deus: oração e palavra. Se na igreja que você congrega tem oração e tem exposição bíblica, a igreja é saudável. Ela pode estar passando por milhões de adversidades, ela vai passando, ela não cai, ela não fica, ela não estaciona. Se na sua casa há diversas adversidades, desemprego, falta de saúde, uma doença, alguma coisa, alguma situação que ocorreu, uma intempérie que está ali, se você estiver debaixo de oração, vivendo de oração, você vai passando, vai passando, vai passando, e quando você menos vê, já passou, já veio outro, já venceu a outra, por causa de essas vidas que nós temos que ter, ou vida que temos que ter de oração. Se você observar, Cristo, quando ia fazer o seu trabalho, sempre antes de uma grande empreitada, ele passava a noite inteira orando. 40 dias em jejum e oração,
antes de enfrentando o mal e depois saindo para pregar o evangelho, dizendo arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Você vê a igreja reunida em Atos, no capítulo 4, que orando eles, tremeu a base, estremeceu o lugar onde eles estavam. Debaixo de oração, que nossa vida é tomada de uma graça tão grande, que mantemos comunhão profunda com o Senhor. Eu disse e repito, toda vez que eu falhei em oração, eu falei. Se nós falharmos na oração, nós falharemos em todos os demais setores da nossa vida. Seja espiritual, ministerial, eclesiástico, seja profissional, seja familiar, socialmente falando. Em todas as áreas, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, se não orar, não vai subsistir. Você observa que no passado, os servos de Deus oravam muito, oravam. Né? Eu digo muito constantemente, né? 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Não é que você não vai parar de orar 24 horas por dia, é porque você tem que comer, tem que dormir, tem que trabalhar, mas é não deixar de orar, orar sem cessar, é não cessar o costume de orar, não cessar a prática de oração. Oração move a mão de Deus? Ora, o que Deus decretou, decretado está. Mas quando eu oro, eu confio que o que Ele deu, o que Ele está dando, o que Ele fez, o que Ele fará, é o melhor. Quando eu oro, eu estou me rendendo a Ele, dizendo, Senhor, eu estou pedindo uma porta de emprego. E se Ele não abrir, mesmo assim, Ele é o Senhor. E essa oração me mantém em comunhão, me mantém forte enquanto aqui nessa terra. Nós somos cercados por tempo, espaço e circunstância. Deus não. E em oração eu mantenho essa comunhão profunda e plena com Ele. Precisamos de um lugar de oração nas nossas vidas. Eu careço de um lugar de oração na minha vida. Eu preciso das orações dos santos, orando pelos outros. Eu preciso que vocês orem pela minha vida. Eu oro por vocês. Orem pelos irmãos, orem pela liderança, orem pela igreja, orem pelos mais diversos propósitos que nós temos aqui que enfrentar. Um lugar de oração. Uma mulher foi salva, porque Paulo estava indo para um lugar de oração e expôs a palavra. Indo à oração, uma jovem foi liberta. Em oração, preso ali, cantando louvores a Deus. Houve milagre, houve salvação. O que nós precisamos, queridos. Podia falar aqui horas e horas, mas rapidamente, eu preciso das suas orações. Eu vou estar orando por vocês. Nós precisamos ter um lugar de oração. Que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde.